Olá, pessoal. Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Como eu tinha dito para vocês, hoje na monitoria eu pretendia tratar sobre fontes de dados, principalmente operando bases espaciais, tá? Mas aí durante a monitoria, conversando com o pessoal, achei, e o pessoal concordou, que talvez fosse mais interessante gravar um vídeo para que todo mundo pudesse ter acesso, né? Já que é algo com o qual todo mundo está, de alguma forma, se havendo, enfim, tentando coletar essas informações para poder manejar melhor essa leitura do território, para fazer uma aproximação, já que até para o próprio NAI isso é importante. Acho que para qualquer um que trabalhe com escolas, né, é muito importante saber qual é o território dessa escola. Não que a gente consiga fazer uma leitura exclusivamente por dados geográficos, por plataformas de disposição desses dados espaciais, mas elas ajudam. Então, o intuito desse vídeo é muito mais do que dar um manual ou fazer um modelo, é navegar por essas plataformas para garantir pelo menos algum grau de familiaridade para vocês, tá? De uma forma geral, esse tipo de plataforma pode se chamar de SIG, que são Sistemas de Informação Geográfica. Eles são exatamente, como diz o nome, um banco de dados, né, um sistema de informações com um atributo que é espacializado. Essas informações podem ser pontos, podem ser linhas, podem ser planos. Todas elas elas têm uma correspondência espacial que permite que a gente insira elas dentro de um plano de coordenadas, tá? Não vou ficar explorando definições conceituais aqui, mas só para que vocês não operem de uma forma meramente instrumental, tá? Eu selecionei aqui algumas dessas bases, alguns desses sistemas, e eu vou navegar por eles um bocado para que vocês tenham essa familiaridade. A primeira dessas plataformas, e é a que eu gosto mais, de fato, é o Cultura Educa. O Cultura Educa, ele foi desenvolvido pelo Instituto Lidas, que, enfim, tem na E, que é parceira do NAI há bastante tempo, trabalha com a informação para políticas públicas já também há bastante tempo, o Instituto Lidas, né, desde a década de 90, começo da década de 90, o pessoal faz um trabalho seríssimo. E, enfim, ele tem mais ou menos essa carinha aqui que vocês estão vendo, né? Esse aqui é um mapa, aqui tem a aba de baixo, então no mapa a gente consegue dar zoom, movimentando o scroll aqui, ou na barrinha aqui do lado. Enfim, aqui vocês podem se cadastrar no Cultura Educa, e o Cultura Educa é importante falar que ele é todo feito sobre tecnologias livres. O próprio endereço dele, culturaeduca.cc, faz referência ao Creative Commons, né, que é essa licença aberta. E eu recomendo muito, muito mesmo, que vocês façam esse cadastro de vocês, porque ele vai permitir operar não só uma leitura dos dados, mas também ele vai permitir, e essa eu acho que é a grande riqueza do Cultura Educa, a formação de redes entre pessoas e instituições, pessoas e núcleos, mediante ações, enfim. Então, para mostrar para vocês, ele tem um pouco essa cara, né, o cadastro, e aqui, dentro do mapa, você pode adicionar diversas camadas, pode inserir. E isso é importante porque isso é um pouco a base de todo o sistema de informações geográficas. Você tem layers, né, que são essas camadas e que e que você habilita ou desabilita à medida que você quiser inserir ou tirar algum dado do seu mapa. Aqui, por exemplo, eu estou inserindo toda a rede de escolas. Eles têm, e o Cultura Educa trabalha com uma base Brasil,
Então, isso é muito interessante, né? E dentro dessa base, você consegue se aproximar, e esses pontos, como eu sempre falei, esses pontos eles têm uma informação atribuída a eles. Nesse caso específico aqui, esse é o Amorim Lima. O que acontece? Enfim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu clicar no Amorim Lima, eu vou ter uma leitura das informações que estão atribuídas a esse ponto chamado Amorim Lima. Esse ponto chamado Amorim Lima é a posição do Amorim Lima no mapa, logicamente. E aqui, o Cultura Educa, ele traz uma série de dados, tanto da escola, aqui a gente vê o código INEP, endereço, telefone, e-mail, número de matrículas. Importante falar que esse dado ele é do Censo Escolar 2018, e dependendo de quando vocês assistirem esse vídeo, ele talvez já tenha sido atualizado para 2020, porque conversando com a Inaê, o Cultura Educa está mudando de servidor, e acho que esse final de semana é bem provável que essa informação suba atualizada, tá? Então, fala sobre toda a infraestrutura que tem dentro da escola, número de funcionários, número de computadores para uso dos alunos, para uso administrativo, número de alunos, divisão por sexo, por raça, cor. Então, ele dá uma leitura muito legal do perfil da escola, ele dá uma leitura também do entorno da escola, que é essa informação aqui, porque, e aí é importante dizer que, assim, essa informação, logo quando a gente clica aqui, ele aparece essas várias subdivisões aqui da cidade. Essas subdivisões da cidade são os setores censitários, que são os setores nos quais os recenseadores do censo, quando é feito o censo, eles levantam uma determinada área da cidade. Eles fecham isso por essa unidade territorial. E aí, esses setores censitários carregam todas as informações daquela população que mora aqui, tá? Então, e qual é a metodologia que o Cultura Educa usa para definir o que é entorno, que seria o território da escola? Ele traça um raio de 500 metros e pega todos os setores censitários que estão naquele raio. Então, se a gente fizer um traço aqui, ele vai ter um raio que é mais ou menos esse daqui, e todos esses setores que pelo menos são tocados por esse raio, eles são trazidos à informação para dar essa leitura, tá? Então, isso quer dizer que a gente está falando de uma área de 10 quilômetros quadrados, com 8.652 domicílios, 24 mil moradores, essa pirâmide etária, essa característica de raça-cor, e aí é interessante que a gente possa começar a cotejar esses dados com o da ficha dos alunos, para ver se há uma correspondência entre esses dados, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo que estamos falando de uma população 50% branca, mas aqui no entorno, quando a gente analisa o entorno do Amorim, a gente vai ver que essa população é 78% branca. Então, por que será que existe esse delta, né? Então, tudo isso são informações que a gente pode investigar, analisar. Sempre importante que vocês vejam, que vocês, de alguma forma, formulem algumas hipóteses prévias para essa leitura, até porque isso vai direcionar um pouco os dados que vocês vão selecionar para analisar. Então, aqui tem todas as informações sobre alfabetização da população, o número de responsáveis por domicílio que são alfabetizados ou não alfabetizados. A gente vê que aqui de fato é muito pequeno, né? 0,8%, então isso é bem pouco.
o número de responsáveis por domicílios com até 18 anos também é pouco. Isso quer dizer que tem uma característica de uma população, assim, mais ou menos consolidada, né? Assim, de estrutura familiar mais ou menos consolidada. Você não tem muita gente precisando ser responsável pela casa com menos de 18 anos, enfim. Então, uma leitura da infraestrutura urbana, a característica dos domicílios, a gente vê que, enfim, não é uma região muito verticalizada, né? Não tem muitos apartamentos, enfim, coberta com toda a rede de infraestrutura. Então, isso é muito legal. E aqui, a última a última aba dessa daqui das 3 abas do equipamento são justamente outros equipamentos que estão nessa área de abrangência. Então, tem desde o Museu da Tolerância, o Cinemark Raposo, um ponto de cultura, 9 outras escolas, e 2 equipamentos de saúde, uma UBS e esse SECO. Então, isso é muito legal porque e vocês podem também clicar nessas outras instituições e ter e mudar, né, migrar para essa outra chave de leitura, né, para a leitura desse outro equipamento. Então, isso tudo é muito legal. Vocês podem ativar. Eu vou até voltar aqui para a gente voltar para o Amorim. Opa. Acho que deu algum... Aqui, exato. A gente volta aqui para o Amorim. Pode ativar as camadas, trazer aqui as bibliotecas, museus, salas de cinema, enfim. Eu recomendo que nunca usem muitas informações juntas, porque senão o mapa ele acaba ficando muito poluído e muito difícil de ler, tá? Isso é sugestão minha. Eu usaria ela dividido por exemplo, se for fazer mapas separados, um mapa de saúde, um mapa de educação, um mapa de cultura, enfim, tá? Porque isso aqui, assim, principalmente porque esse mapa do Cultura Educa, ele não exporta com legenda, é interessante que vocês façam um mapa sei lá, por equipamento, tá? E, enfim, depois, eu acho que não é o caso de mostrar agora, mas, assim, vocês podem fazer vinculação a esses equipamentos, tá? Só para passar muito rapidamente, quando eu entro no meu perfil, tem aqui uma rede, né? Você pode se associar enquanto membro, por exemplo, do NAI, de outras escolas aqui do NAI, você vê que ele tem uma rede formada por 103 agentes, tem 23 membros, você pode cadastrar ações, o que é muito legal. Aqui, por exemplo, foi um exercício que a gente começou na oficina do Cultura Educa, podendo colocar informações sobre os estágios que vocês estão desenvolvendo aqui. Então, enfim, isso é muito legal, mas não vou explorar isso agora, tá? Vou para essa segunda aba, que é a aba do Centro de Estudos da Metrópole, chamada Escolas da Região Metropolitana de São Paulo. Ele só toca escolas, como está descrito no nome, da região metropolitana de São Paulo, diferente do Cultura Educa, que tem uma base Brasil, né? Se vocês clicarem aqui embaixo, ele vai aparecer as configurações do mapa, para que vocês tenham uma base por trás desse mapa. E ele tem, em relação ao Cultura Educa, uma funcionalidade que é bem interessante, que é essa barra de busca, na qual você pode procurar, por exemplo, aqui, Amorim Lima. Opa!
Amorim Lima. Tá vendo? Ele acha aqui a escola e ele vai posicionar exatamente naquele mesmo ponto que a gente tinha. Mas vocês veem aqui que ele abrange uma área que é bastante diferente do Cultura Educa. Por que isso? Porque são metodologias diferentes de reunião de informações. Aqui, a base também a base dos dados é a dos setores censitários. Por quê? Porque é o levantamento que todo mundo que mexe com dados espaciais usa, tá? Porque ela é a menor unidade de agregação possível, tá? Esse daqui, no caso, eles não têm aquela metodologia de raio de 500 metros, eles têm uma metodologia definida muito mais por vias, né? Vias estruturantes. Isso, assim, é bom em alguns casos, é ruim em outros. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma escola, não o Amorim Lima, mas uma escola que tem esse alcance mais de bairro, e esse limite, ele está muito perto assim, ele está muito, o limite do que seria essa definição está muito perto da própria escola, você tende a excluir essas informações, o que pode dar uma distorção nos dados. Mas, enfim, isso é uma questão de metodologia, para alguns casos funciona melhor, para outros funciona não tão bem, enfim. De toda forma, é isso. Aqui, no portal de escolas da região metropolitana de São Paulo, desse lado de cá, vocês têm informações gerais da escola também, tá? Acho que o último ano base é 2016 mesmo. E aqui você pode ter gráficos por nível de ensino. Amorim Lima não tem ensino infantil, não tem ensino médio, mas tem ensino fundamental. E eles trazem essas informações, como taxa de aprovação, nota na prova Brasil, enfim, percentual de funções docente com curso superior, uma série de dados que são bem bacanas para ler, e em especial esse tipo de indicador. Por exemplo, adequação formação docente mede quanto os profissionais docentes daquela escola estão adequados à função que desempenham, desde professores que são formados exatamente na área que lecionam, como é o grupo 1, até o grupo 5, que são pessoas, se eu não me engano, sem curso superior. Aqui, clicando aqui embaixo, vocês têm, inclusive, uma descrição do indicador, que é algo muito legal, tá? Pode fechar aqui. O esforço docente também é um indicador excelente, que analisa desde o nível 1, que é a carga horária, mais ou menos, o esforço mesmo docente que eles têm. Então, estamos falando aqui de professores que têm até 25 horas aula, até professores que têm 25 alunos, perdão, até professores que trabalham com mais de 400 alunos, ou em 3 turnos, ou 3 escolas, enfim. De novo, se a gente abrir aqui o indicador, ele vai fazer toda essa descrição para vocês, tá? Então, essa é a aba desse lado do painel de escolas da região metropolitana de São Paulo. Do lado de cá, a gente tem tanto características socioeconômicas, que vão permitir a comparação, inclusive com a região metropolitana, dessa vizinhança, desse conjunto de setores censitários, até com a região metropolitana de São Paulo, com o Estado e com o país, tá? Nesse caso aqui, da estrutura do emprego. Vejam que são informações diferentes daquelas que tem no Cultura Educa, e áreas diferentes, então isso não pode ser comparado, tá? Apesar da base ser a mesma, o Censo Demográfico 2010, que é o último que a gente tem, porque, enfim, a gente também está vivendo um apagão de dados, essa é como essas áreas são diferentes, elas não podem ser comparadas stricto sensu, tá? Isso é muito importante, porque senão vocês podem
cair em algum equívoco. Isso a gente tem também dentro do portal características educacionais dessa população, a gente tem perfil educacional da população em idade escolar, características demográficas. Aqui a gente vê, por exemplo, aquele gráfico que é da pirâmide etária, né? Então, é bastante completo. Eu super recomendo e tem essa funcionalidade que é a busca, que o Cultura Educa ainda não tem, isso está em desenvolvimento, e logo mais provavelmente terá, tá? Isso seria uma segunda plataforma para a extração de dados, recomendo vivamente. Então, assim, isso aqui a gente viu informações atribuídas especificamente às escolas, tá? Portais desenvolvidos para a coleta de dados com foco em educação, tá? Fora isso, a gente tem outras bases? Tem outras bases. Como a gente está trabalhando dentro do município de São Paulo, eu vou até recomeçar aqui. Essa daqui é a base do GeoSampa. O GeoSampa é uma base pública, as outras duas não, uma é universitária, outra feita, enfim, foi desenvolvida pelo LIDAS, né, que é uma organização da sociedade civil, mas essa daqui é uma base pública. Uma das bases é a base mais completa de planejamento, de dados do Brasil, tá? Que é a base do município de São Paulo. Assim, em termos de mapa e transparência, é a base mais completa que eu conheço, sem dúvida nenhuma, tá? Essa base, ela traz uma série de informações sobre a cidade de São Paulo, mas ela não tem aquele foco que a gente comentou em escolas. É possível acessar dados das escolas? Certamente é possível, mas não é o foco dessa base. Então, aqui, de novo, só para dizer para vocês, aqui é como aqueles layers, né, que eu mostrei para vocês no Cultura Educa. Se a gente entrar aqui na parte de equipamentos, educação, e colocar, por exemplo, ensino infantil, ensino fundamental e médio, certamente a gente vai encontrar as escolas que a gente deseja. Por exemplo, se eu quiser chegar aqui no Amorim Lima, estou certo no lugar? Aqui, desculpa, clicando nesse izinho aqui, você consegue ter informação sobre o ponto, tá vendo? Aqui é o Amorim Lima, perfeitamente. Mas ele não tem nenhuma informação atribuída ao Amorim Lima, tá? Compensação, se a gente vier para cá, aqui, mais ou menos, e isso é um erro do próprio cadastro da CMEI Morumbi, ela está cadastrada como MF perimetral, né? Então, tem todo aquele problema da escola ter fechado, ter aberto com nome, enfim, que está próximo aqui da favela de Paraisópolis. Mas, poxa vida, como é que eu vou ler a questão da favela de Paraisópolis? Um dos caminhos para ler essas informações por exemplo, lendo por informações como densidade demográfica. Quanto mais escuro, mais denso, quanto mais claro, menos denso. A gente vê que tem que aqui, a favela de Paraisópolis, que é justamente essa informação, ela tem uma densidade grande. Mas como é que eu vou saber se essa é a favela em si de Paraisópolis? Eu posso habilitar uma ortofoto, que é a foto aérea, que está por trás. Então, aqui eu habilito
uma informação e ela tá colocada por sobre essa foto aérea. Poxa vida, mas eu estou vendo aqui que tem um mapeamento de 1930. Sim, tem um mapeamento de 1930, mas ele é um mapeamento super antigo, que não cobre a cidade inteira, né? Porque, enfim, tem a ver com o que era intenção mapear, né? Aqui, na verdade, a gente tinha uma divisa que era o município de Santo Amaro antes, né? Não era município de São Paulo. Enfim, em 54 você tem esse voo da VASP, chamado VASP Cruzeiro, que traz algumas informações. Isso são informações que foram escaneadas e plotadas no mapa. Ah, poxa, mas eu não consigo ver. Realmente tem algumas coisas que a gente não vai conseguir ver. Por isso, uma das ideias é trabalhar com a ortofoto por trás. Posso trabalhar com ortofoto ou trabalhar com esse mapa político-administrativo, que ele dá uma leitura melhor? Pode, sem dúvida nenhuma, porque se você me disser, eu acho que fica um pouco poluído, perfeito. É importante que todo mapa é importante que ele dê leitura do dado, porque é um mapa no qual você não consegue ler o dado, é um mapa que não serve para muita coisa. E aqui eles têm também, além da densidade demográfica, que permite fazer essa leitura de, como eu disse, que ali você tem uma densidade maior, você tem o IPVS. O IPVS é o quê? É o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. E aí a gente vê claramente, aqui no mapa, que você tem um grande bolsão de vulnerabilidade aqui na favela de Paraisópolis, circundado por setores censitários, em que essa vulnerabilidade é a mais baixa possível. Tanto que a gente vê aqui, clicando no izinho, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, que é o mais baixo que tem. Então, e aí, isso permite que a gente veja quais são os territórios de vulnerabilidade da cidade. E aí, claramente, se a gente olha para o centro da cidade, aqui sendo aqui o centro histórico, Avenida Paulista, você tem toda essa região aqui que passa pelo Parque de Ibirapuera, até a Marginal, a gente tem baixíssima vulnerabilidade social, com exceção de alguns pontos muito localizados aqui perto da Marginal, que certamente, se a gente habilitar aqui a ortofoto, e tirar essa camada aqui, dificulta um pouco a leitura, a gente certamente vai conseguir... Deixa eu ver aqui. Ele demora na projeção da tela, tá? Quando eu estou compartilhando a tela, eu já percebi que ele tem esse delay. Ixi, acho que travou aqui. Eu vou atualizar a tela para a gente. Aqui. Então, eu estava falando do índice paulista de vulnerabilidade social. Ok. Aí a gente olha para cá, poxa vida, o que será que é esse conjunto? Provavelmente é uma... Aqui, ó. Acho que ele perdeu o zoom. De novo. Enfim. Tem esses problemas, né? Mas, enfim, ali a gente tem... Eu não vou ficar entrando muito nisso, até porque não é muito nosso foco ficar fazendo esse tipo de investigação em outros locais, mas é importante que vocês saibam que essas informações estão disponíveis ali, tá? Fora isso, o que mais ele traz? Ele traz uma série de equipamentos, por exemplo, de assistência social, que tenham
a área dos CRAS, né, os equipamentos em si de assistência social, aqui no caso a Vila Andrade, que é onde fica a CMEI Morumbi, a gente tem algumas informações sobre o que são sobre o próprio equipamento, enfim, como aqui também, né, aqui dentro da favela de Paraisópolis, enfim, tem equipamentos de cultura, educação, esporte, vocês podem habilitar todos e usar como acharem melhor, o que fizer sentido para a leitura que vocês estão querendo fazer do território. Tá? Algumas outras questões que eu acho importante dar uma olhada. Sobre transporte, habilitar, tem um mapa dos pontos de ônibus, terminais, corredores, faixas, linhas de ônibus. Esse é um mapa que pode ficar um pouco poluído, então é sempre bom que vocês vejam bem, porque isso dá uma leitura de quão acessível é essa área. É interessante também ter as estações de trem, a linha de trem também, e as linhas de metrô. Por quê? Porque a gente sabe que o transporte é uma infraestrutura fundamental. Opa, aqui não. É uma infraestrutura fundamental. Então, o que esses mapas mostram? Eles mostram grandes desigualdades também, né, dentro da cidade. Olha como aqui a região da Paulista ela é muito mais abastecida pela circulação de transporte público, por exemplo, em relação aqui o centro da cidade, em relação a, por exemplo, essa área de Paraisópolis, que a gente tem, inclusive, aqui, né, uma área que é toda que ela é toda circundada pelas linhas de transporte. E se a gente tirar as linhas, a gente vai ver que tem um único corredor ou faixa exclusiva, que é aqui na Giovanni Gronchi, né? E se a gente plotar, por exemplo, aquela informação que eu falei para vocês do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, não é à toa que isso tem uma coincidência, né? Então, enfim, só para mencionar, eu acho que é uma informação super importante caracterizar que tipo de transporte público atende a essa região. Aqui, enfim, tem uma caracterização do sistema viário, não acho que precise que vocês precisem utilizar essas informações, essa informação não é algo que agregue muito, mas aqui, nesse campo de habitação / edificação, eu acho muito, muito, muito importante. Por quê? Porque aqui a gente vê, por exemplo, esse layer, essa camada, mostra as favelas na cidade de São Paulo. Isso permite que a gente tenha uma leitura também, de novo, da desigualdade, das ocupações irregulares, dos núcleos habitacionais, que a cidade tem, dos loteamentos irregulares, e aí a gente tem até uma convergência aqui em Paraisópolis entre favela e loteamento irregular, dos cortiços. Então, esse é um mapa que diz bastante e que eu acho que é bem importante vocês lerem junto com as informações que vocês têm. Outro dado que pode ser interessante colocar junto com com as questões, com essas camadas da habitação, são as áreas de risco.
são as áreas de risco da cidade. Áreas de risco, em geral, são fundo de vale e topo de morro que estão ocupados. Tá? Então, a gente vê também, de novo, uma concentração grande nas periferias da cidade, áreas acentuadas, que provavelmente a gente vai ter uma convergência grande com o mapa de favelas, de ocupações irregulares. Então, acho importante. Tá? Fora isso, tem várias outras informações, mas acho que a gente passou por várias. Se vocês acharem interessante, por exemplo, mapear de alguma forma áreas verdes dentro do diagnóstico que vocês estão fazendo especificamente, legal, muito legal, né? Mas que também a gente vai ver uma outra distribuição, mas acho que ele vai informar menos sobre os territórios específicos que vocês estão trabalhando, tá? Então, isso são 3 plataformas que eu acho que elas por si só já dariam uma leitura muito boa, mas vou trabalhar mais algumas. Essa daqui, que eu gosto bastante, que é o Geoportal Memória Paulista. Ele é um portal que ele traz uma foto aérea de base de 1958. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele permite que a gente compare essa foto de 58. Opa, estou falando e não estou compartilhando a guia com vocês. Enfim, essa é a cara do portal, esse portal, Geoportal Memória Paulista aqui. Eu acho muito legal. Por quê? Porque ele permite a gente cotejar a foto atual com uma foto de 1958. E nela a gente vai ver que, por exemplo, Paraisópolis ainda não estava formado. Isso dá um dado histórico. É um dado muito estrito, que não permite grandes análises, porque ele pega 2 momentos só no tempo. Mas é muito interessante, né? Porque se a gente olhar, talvez nesse exemplo de Paraisópolis não fique tão claro, mas, por exemplo, se a gente vem aqui para a região da Avenida Paulista, por exemplo, a gente vê um processo de transformação urbana que a Paulista como a gente conhece mais ou menos hoje, que era formada por casarões, né? Então a gente vê um processo de mudança desse próprio território, né? Um processo de verticalização, de ocupação, enfim, isso é bacana. Ou, por exemplo, se a gente olha aqui perto da Marginal Tietê, a gente vai ver como ela não era ocupada. E aqui a Marginal ela ainda tinha ela ainda guardava um pouco dos meandros do rio, né? Porque era um momento em que essas obras elas estavam, ela já estava em curso, né? Mas aqui, ó, por exemplo, ela ainda estava em andamento, tanto que a gente vê que essas áreas ao redor dela, elas não estão nem totalmente ocupadas, né? Então, é um portal que eu acho que é legal, porque se vocês tirarem 2 fotos, uma ao lado da outra, vocês vão ver que ela, por exemplo, aqui de novo, a favela de Paraisópolis, se a gente tirar essa foto e colocá-las lado a lado, a gente consegue uma leitura bacana, histórica do território. E, por fim, 2 bases que vocês devem conhecer, mas não sei se pensar em manejar essas bases como para fins acadêmicos, que são as bases Google. São bases privadas, é muito importante que a gente diga isso, que tem um grau de desenvolvimento e tem times gigantescos por trás, tem muito dinheiro envolvido, que captura informações que são que vivem da venda dessas informações, mas que também trazem uma riqueza para a gente em termos de possibilidade de leitura.
tá? O que ela permite? Ela tem uma foto aérea sempre de muita precisão, né? E aí não só a foto aérea, mas ela tem a possibilidade de a gente trabalhar com modelos tridimensionais, né? Então a gente consegue ver não só o relevo, mas mas as edificações em si, estão vendo em tridimensionalizadas, a gente pode girar isso, e a gente tem uma ideia do que é essa paisagem de Paraisópolis, né? Isso é bem gritante nesse caso. A gente consegue, e com um grau de precisão grande, essa é a CEMEI Morumbi, como vocês estão vendo, aqui a favela, e traz a possibilidade também da gente usar o Street View, que é essa possibilidade de andar pelas ruas daquela região e fazer alguns percursos, né, itinerar, né, de alguma forma, deambular virtualmente por essa região e olhar, por exemplo, para como se constitui a infraestrutura de uma forma geral. Aqui a gente vê o que é o asfaltamento, qual é a tipologia habitacional, como ela está, como a infraestrutura atende ou não atende essas pessoas, tá? Então, e se a gente voltar aqui, a gente volta para olhar por sobre a cidade, nesse voo de pássaro, eu poderia colocar, por exemplo, o ponto de vista do Street View aqui, e a gente vê, inclusive, os conflitos, né, dessa cidade, que é o Morumbi, nesse prédio, tem até uma foto muito famosa do Tuca Vieira. Esse prédio aqui ele tem uma piscina em cada varanda, e ele olha justamente para Paraisópolis, né? Então, enfim, eu acho que é uma ferramenta muito bacana para fazer análises, de fato. É uma ferramenta riquíssima, um grau de precisão de mapeamento enorme, né? E permite que a gente ande pela escola também. Ali próximo eu vou chegar na CEMEI Morumbi. E a gente vai ver aqui, por exemplo, a própria CEMEI Morumbi, que fica em frente a uma creche, uma ceia anglicana, e isso traz toda uma questão de disputa, né, naquele local por recursos. Enfim, a gente pode caracterizar também um pouco da escola por aqui, né? A gente está vendo aqui a CEMEI Morumbi, os muros tal qual eles se mostram, a gente pode ver questões de acessibilidade, a gente pode ver qual é a relação da escola com a rua. Isso às vezes fala sobre a própria permeabilidade do equipamento, né? A gente pode andar um pouco por aqui, a gente vai encontrar, por exemplo, essa IMF, a gente pode ver outros equipamentos que estão próximos no território. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, a relação dessa escola com a rua, ela já é muito diferente da CEMEI Morumbi. Aqui, a cultura inglesa, né, que é associada a essa ceia anglicana aqui. Enfim, a gente pode andar pelo território. Aqui a gente tem o céu. Opa, aqui a gente encontra um ônibus também. Esse aqui é um céu, fica ali em Paraisópolis também. Enfim, são ferramentas muito ricas em termos de informação. E, por fim, que também é muito análogo, né, o Google Earth, também da Google, que a gente pode fazer, basicamente, são recursos muito similares, tá?
que podem ser manipulados. A diferença do Google Earth é que ele permite que a gente faça, que a gente inscreva alguns polígonos nas fotos aéreas que a gente queira, sei lá, trabalhar. Então, eu posso, se eu vier aqui, ele tem a sua aba, ele está associado à sua conta do Google, poderia ser outra. Se eu quiser traçar, desenhar uma linha ou forma, né, como ele mesmo coloca. Ah, eu quero fazer quero desenhar aqui, quero circunscrever Paraisópolis no mapa. Não que precisasse, até porque isso está feito pelo próprio site da prefeitura. Ela dá um pouco esse caráter. Mas vamos supor aqui só a título de exercício, tá? Legal, fechei essa forma. Vou falar que aqui é Paraisópolis e vou salvar. Ah, que legal, fechou um polígono, mas não gosto de borda amarela com fundo branco transparente. Quero borda vermelha, quero borda grossa, com preenchimento vermelho de 50%. Ele tem esses desvios aqui, ele faz quando a gente aproxima muito, porque ele mescla com a topografia, tá? Então, é um pouco isso que a gente vê. As edificações, elas saltam para o primeiro plano, então você tem basicamente um mapa de cheios e vazios, né? Quando você faz esse traçado. Vou voltar aqui só para sair. Então, assim, o que é muito interessante, né? Embora, assim, tenha alguns equívocos, né? Principalmente quando se afasta mais, você vai perdendo resolução. Mas é algo muito bacana para explorar. Ele tem o mesmo recurso do 3D, né? Que a gente já tinha visto ali no Google Maps, é o mesmíssimo recurso, né? 3D, 2D. E, enfim, e aí eu recomendo que vocês façam isso. Vocês podem usar ferramentas, para quem usa o Windows, usa aquela ferramenta. Oh, caramba, eu estou falando e vocês não estão vendo. Poxa vida. Bom, agora estou compartilhando a guia, tá? Peço desculpas, vou refazer um pouco essa fala em outro lugar. Essa daqui, enfim, o que eu estava dizendo para vocês, o modelo 3D do terreno, aplicado aqui a Paraisópolis, né? Importante, essas bússolas, elas frequentemente apontam o norte, tá? Enfim, só para fazer, então, um outro exercício em algum outro lugar, vou pegar aqui próximo ao Dilermando. O Dilermando, para quem não conhece, está aqui, tá? Então, quero fazer, por exemplo, aqui vou criar um novo elemento. Posso pesquisar um lugar para adicionar, posso adicionar um marcador, posso desenhar uma forma. Ah, legal, vou desenhar então aqui mais ou menos a posição do Dilermando, que é essa daqui. Legal, que Dilermando Dias dos Santos, MF. Salvar aqui. Como eu falei, não gosto de amarelo com transparente. Perfeitamente. Quero borda vermelha, o mesmo exemplo que eu dei, quero uma borda mais grossa,
com opacidade vermelha 50%. Perfeitamente, tá aqui, tá? E aí a gente consegue ter essa leitura da escola, de áreas edificadas, não edificadas, porque as construções, elas saltam para o primeiro plano. Aqui a gente vê a relação da escola com o cemitério, né, que existe. Então, enfim, é um pouco isso. Se vocês capturarem essa visualização, não vai adiantar muito, não usem essa ferramenta, porque ela vai salvar dentro do Google Drive de vocês, mas é algo que vocês vão usar pouco. O que eu recomendo mesmo é que vocês usem ferramentas como um print screen, essa ferramenta de captura para quem usa o Windows, né? Vocês digitarem ali na aba ferramenta de captura, ele vai abrir uma tela. É importante que vocês trabalhem sempre mais ou menos com recortes parecidos, tá? Porque isso facilita para quem vai ler os mapas que vocês vão apresentar. Então, na medida que vocês conseguirem trazer recortes similares, isso ajuda. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o Dilermando aqui nessa escala, se eu vier para o Geoportal Memória Paulista e quiser trazer, por exemplo, tá longe ainda. Se eu quiser trazer uma imagem do Dilermando, que está aqui, o Geoportal ele não me permite aproximar mais. Então, eu tenho que entender que essa é mais ou menos o limite da minha aproximação. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu for para o Google Earth, é melhor que eu trabalhe com um recorte mais ou menos parecido. Tá? E aí vocês tiram os prints e podem comparar a partir deles. Tá? Então, aí facilita. Combinando, por exemplo, a foto de 58 com a foto atual, com a foto do Google Earth, com um recorte, de repente, do Cultura Educa ou do Centro de Estudos da Metrópole, enfim, tá? Essa é uma dica. Por falar em Centro de Estudos da Metrópole, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, por exemplo, esse é um erro, tá? Aqui, o Dilermando não está onde deveria, tá? Então, se a gente pesquisar aqui, MF Dilermando Dias dos Santos, tá vendo onde ela está? Ela está aqui, o que é um erro, isso acontece, erro de posicionamento do elemento, é importante que vocês saibam disso, tá? Mas tem aqui, de novo, o perfil de todos aqueles perfis das características demográficas, socioeconômicas, enfim, tá bom? Acho que, de uma forma geral, com isso vocês têm bons elementos para fazer leituras do território dentro do que é possível. Printem essas tabelas, usem a ferramenta de captura, façam isso. Eu compartilhei com vocês no grupo de WhatsApp um trabalho meu, que foi realmente assim, apesar dele ser extenso, ele foi feito assim muito rápido, e até por isso ele é extenso, né? Porque você não tem tempo de depurar, então você põe um monte de coisa. Lá vocês têm uma boa ideia de como eu articulei essas informações. Aqui eu usei basicamente, naquele trabalho, se eu não estiver enganado, eu usei basicamente os dados do Centro de Estudos da Metrópole e do Cultura Educa, tá? Com pouca coisa a mais, mas é isso. Tá bom, pessoal? Espero que isso tenha, de alguma forma, ajudado vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, enfim, fiquem à vontade, me escrevam para perguntar e a gente vai conversando. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço.